la maestra Fabiana Stucchi, que es arquitecto y urbanista del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo en el 1998 y ha conseguido el máster en Arquitectura y Urbanismo por la misma universidad en el 2007. Ha trabajado como arquitecta colaboradora y coordinadora en proyectos en grandes oficinas de la ciudad de Sao Paulo, donde ha desarrollado complejos y grandes proyectos industriales, educativos, institucionales, corporativos, habitacionales y urbanos. Ha acumulado también experiencias en proyectos residenciales y de mobiliario en diferentes sociedades. Trabaja como docente de diseño y de diseño urbano en el curso de Arquitectura y Urbanismo de la Fundación Armando Álvarez Penteado, la FAAP, en la ciudad de Sao Paulo. Bienvenida, arquitecta, y bienvenido también al arquitecto Danilo, a Bocchini. Sin más preámbulos, si están de acuerdo, pues yo les pasaría la palabra para que puedan empezar con su clase magistral. Muchísimas gracias para estar aquí con nosotros. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Graziano por la invitación. Terminar la semana así contigo será un placer. Agora, uma boa notícia. Antes de apresentar-lhes meu sócio Danilo, me gostaria de dizer que estas serão minhas últimas palavras em espanhol. Espero que vocês me entendam. Vou tentar falar bem devagar. Mas eu gostaria que o Danilo se apresentasse para eu ficar mais feliz aqui, porque ele está aqui com a gente, ele tem que se apresentar também. Eu sou arquiteto também, formado na Universidade de São Paulo, mesmo campus que a Fabiana Stucchi. Trabalhei durante um tempo em Portugal, realizando projetos de grandes empreendimentos para Portugal e Angola. Depois vim para São Paulo, comecei a trabalhar com Stucchi Leite. Trabalhei cerca de 10 anos com a Fabiana e com o Carlos. Depois eu trabalhei durante um tempo na Prefeitura de São Paulo, no setor de planejamento urbano, na São Paulo Urbanismo, e há cerca de 2 anos eu voltei para o escritório, onde a gente desenvolve projetos de diversas escalas. Assim. Agora como associado nosso. A gente vai se dividir um pouquinho aqui na apresentação. Eu posso já compartilhar? Podemos? A gente vai tentar falar devagarzinho e, se tiver algum problema, eu gostaria que vocês sinalizassem. Nenhum problema. Graziano falou que a gente pode trabalhar com uma ideia de mais ou menos 45 minutos, né? Sim, exato. Eu vou tentar ficar com o reloginho aqui para a gente não ultrapassar. Hoje a gente vai apresentar um trabalho importante para o escritório, que é um trabalho de habitação de interesse social, habitação popular, não sei como que vocês denominam aí, né? E São Paulo é da cidade de São Paulo, né? Então, é um desafio muito grande que nos foi dado e que a gente vem desenvolvendo desde 2020, julho de 2020. As obras começaram esse ano a deslanchar, apesar de terem começado há já cerca de 1 ano e meio atrás, então tomando fôlego. Hoje, como a gente tem 2 encontros, a nossa preocupação aqui é de contextualizar as questões que levam às soluções do projeto antes de propriamente entrar no projeto. Vamos lá. Fabi, coloca em tela cheia. Eu coloquei. Para mim, está vendo como tela cheia. Para vocês não tá? Aqui está aparecendo a tela do Excel. Do Tenta Excel? compartilhar. Do Excel não, do PowerPoint. No sé si pudieran poner la presentación a pantalla completa. Eu estou colocando. Compartilha de novo a tela inteira. En la esquina derecha de la pantalla, en la parte de abajo, debajo de la diapositiva. Tentar de novo. En la parte de abajo de la pantalla, debajo de la diapositiva, donde da una línea con los porcentajes, ahí hay un botón que se le pica
Es pantalla completa. Não deu certo, Danilo? Donde dice Não, 100%. acho que tem que tentar compartilhar a tela inteira, ao invés de só uma janela. E assim, deu certo? Perfecto. Oi, desculpa. Bom, vamos lá. Então, a cidade de São Paulo, a cidade que a gente está trabalhando, né, que é a sede do escritório, mas é a cidade sobre a qual a gente se debruça, é uma cidade de imensos contrastes e desigualdades. Essa foto é uma foto que ficou muito marcada, que foi feita em 2018 pelo fotógrafo Tuca Vieira, e ela correu aí o mundo mostrando essas diferenças da cidade de São Paulo. Parece uma fotomontagem, mas não é. De um lado, a gente tem, dividido por um muro, a favela de Paraisópolis, que é a maior favela de São Paulo, e do outro lado, o bairro do Morumbi, com um edifício residencial, com piscinas individuais por andar, né? Quadra de tênis, e isso é algo que ficou como um retrato da cidade que a gente vive. Aqui mais uma imagem, a gente também trouxe aqui mais uma imagem icônica da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, onde durante muitos anos se concentrou a maior parte das empresas, da sede das empresas brasileiras e internacionais que estavam aqui sediadas, e de outro lado a imagem de um bairro periférico da cidade de São Paulo, com uma ocupação desordenada e precária. Aqui a gente trouxe uma imagem que poderia ser, entre muitas outras, bairros ou situações semelhantes, mas aqui o bairro que a gente está trabalhando, que é dentro do distrito do Jardim Ângela, na zona sul da cidade de São Paulo. Trazendo ainda São Paulo para dentro do contexto da América Latina, acho que é importante falar como foi o nosso processo de urbanização. A gente tem na América Latina 15 mil municípios, sendo que 50% das cidades têm menos de 10 mil habitantes. 45% da população mundial estão concentradas em 198 cidades. 22 das cidades, das maiores, das 300 metrópoles do mundo, estão localizadas na América Latina. Isso é um retrato de um continente urbano, né, fortemente urbanizado. 30% da população global está concentrada também aqui. A gente está falando de 470 milhões de trabalhadores em 2040. Isso significa 30% a mais do que 2007. Outro dado importante é que a população com mais de 65 anos duplicará até 2040. Então, a gente tem alguns dados que vão mostrando que a longevidade vai aumentando, a população é concentrada em grandes cidades, em grandes centros urbanos, e São Paulo é um desses grandes centros urbanos onde a gente trabalha com esses desafios. Bom, ainda na América Latina, 78% da população vive em cidades, e aí a taxa brasileira ainda é maior. Ela é maior do que os Estados Unidos e maior que a Europa. No Brasil, 84% da população vive em cidades. Isso é curioso porque o Brasil tem uma proporção continental, e grande parte do seu PIB vem da indústria, da agroindústria, né, da produção agrícola. Mesmo assim, ainda assim, a população está concentrada nas cidades. Aqui tem um gráfico que a gente trouxe para entender um pouquinho esse processo de urbanização que se deu muito rapidamente no Brasil, que acompanha também a mesma situação da América Latina, né? Mas a gente tem um processo de urbanização que se dá no final dos anos
de 1880, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX, e ele tem um crescimento muito acentuado durante o século XX, e aqui a gente só tem uma comparação com o Reino Unido, mas em relação aos Estados Unidos também essa curva ainda é superior à que acontece no Brasil. Esse outro dado é importante, que a curva de urbanização não representa, no Brasil, um ganho de qualidade de vida retratado aqui pela renda per capita. Então, nesse gráfico, a gente tem aqui que dentro da mesma linha, que representa a renda per capita, que está em torno de 60 pontos aqui, os Estados Unidos conquistou essa renda nos anos 30, anos 40, Europa um pouco mais tarde, por causa das guerras em 1960, e o Brasil ainda em 2010 não tinha chegado na mesma taxa. Então, são taxas semelhantes de urbanização, mas mais de meio século de atraso em relação ao PIB per capita do nosso país, né, do Brasil. Aqui, de novo, essa imagem do Brasil continental, acho que é importante a gente entender isso dentro da América Latina, aqui, né, a gente tem uma porção de território muito grande, e aqui a gente chamou a atenção do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, e em preto escuro aqui a cidade de São Paulo. Então, a gente está no interior, né, do continente, não está no litoral, que também é um outro fato curioso, né, porque o Brasil começou a ser ocupado pelas suas, assim como vocês aí, pelo litoral, mas dentro desse território, acima do nível do mar, muito acima do nível do mar, que a cidade vai se desenvolver. Aqui a gente tem um retrato já da cidade de São Paulo, né? Então aqui a gente chamou a atenção da população do Brasil, que ela sai de 31% da população urbana em 1940 e mais que dobra em 2010, portanto, em 60 anos há uma migração muito grande rural para as áreas urbanas, para as áreas principalmente localizadas na região sul e sudeste. E esse processo de urbanização em São Paulo se dá de uma forma ainda mais intensa. São Paulo cresceu 43 vezes em um século. Ele saiu em 1900, uma cidade de 240 mil habitantes, e nos anos 2000 ele atingiu 10 milhões de habitantes. Agora, dados recentes, de 2022, São Paulo atingiu, a cidade de São Paulo, 11.451 habitantes. Tem uma coisa interessante também para comentar, né, Fabiana, que é a questão desse processo de urbanização aqui em São Paulo, principalmente na região metropolitana. Ela tem aquela explosão a partir da década de 70, assim, né, que tem um crescimento vertiginoso que a gente via naquele gráfico, que também está associado a esse processo de industrialização que trouxe também a população do campo para a cidade. No caso de São Paulo, muito associado à economia cafeeira, né? Instalação de infraestrutura ferroviária também, de escala metropolitana. Exato, e aí a gente traz a ideia da metrópole de São Paulo, que eu acho que quando se fala da cidade de São Paulo, é indissociável falar da metrópole, porque a nossa mancha urbana, ela encostou já nas cidades no entorno. A metrópole de São Paulo, ela concentra 39 municípios, e parte deles conurbados à cidade de São Paulo. Então, esse mapa retrata, em preto aqui, né, a demarcação da região metropolitana, onde São Paulo ocupa esse centro aqui. Exato. E aí, o que a gente tem aqui
de novo, um mapa dessa mancha urbana crescendo, né? Então, a gente sai dessa região central aqui, que ela começou, né, a Vila de São Paulo, a primeira ocupação em 1550, e ela atinge a primeira mancha centralizada aqui no final do século XIX, e depois já até a década de 1950, né, no meio do século XX, a gente estaria aqui concentrado já nessa mancha rosa clara, que vai ocupando ainda a região central. Com o processo de industrialização que o Danilo comentou, as cidades, principalmente aqui para o lado leste, que vai fazer a ligação com o Porto de Santos, tem um crescimento muito grande e uma implementação das indústrias automobilísticas, que vão formar cidades que a gente chama de ABC paulista, né? Cidades que têm uma forte influência no desenvolvimento da economia dessa região. Cidades dormitório, né? E, além disso, acho que tem também destaque para o eixo, né, leste, que faz a conexão Rio-São Paulo, né, que é pelo Vale do Paraíba aqui, até o Rio de Janeiro. Também teve uma forte instalação de indústrias nessa região, associada também à infraestrutura ferroviária. Exato. Então, a gente vê que em torno de 1980, a gente já está configurado aqui a metrópole de São Paulo, né? Depois disso, a expansão da mancha urbana ainda é pequena em relação a esse primeiro crescimento que se dá no século XX, e ele se propaga sempre nesse sentido de expansão em relação ao centro da metrópole. Aqui, essa mancha branca representa os limites do município, né, da cidade de São Paulo, e em cinza mais escuro, a mancha da metrópole. Acho que vale destacar aqui ainda no mapa, sem olhar para os dados, a questão da hidrografia. Então, São Paulo nasceu a partir dos rios Tamanduateí, desse rio Tamanduateí, depois ela se desenvolveu ao longo do Pinheiros e do Tietê, aqui em cima o Tietê e aqui o Pinheiros. E aí a gente cai aqui em duas grandes áreas de reservatórios de água potável, que são os mananciais, a represa Billings e a represa Guarapiranga, que é a Guarapiranga e aqui a represa Billings. Aqui a gente vê também a proximidade da cidade de São Paulo com o mar, que a gente já está no litoral. No entanto, existe uma serra, que é a serra chamada Serra do Mar, que faz uma separação muito forte entre o interior do estado e o litoral. Apesar da gente parecer que São Paulo está do lado do mar, isso é uma verdade mentirosa, né? Tem um bom caminho para chegar ali. Bom, aí puxando os dados da cidade de São Paulo, 5,8% da população brasileira vive nessa cidade, o que representa 11,5 milhões de pessoas, né? E um dado importante que a gente tem aqui 12% do PIB brasileiro. Então, é uma cidade muito rica. No entanto, uma renda per capita média de $700 por pessoa. Isso significa uma distribuição muito ruim, né, de renda. Acho que o Danilo pode começar a falar aqui desses mapas, e a gente vai desenvolvendo juntos aqui. Esses mapas, eles retratam um pouco o que a Fabiana vinha comentando, né, que é essa evolução da expansão da área urbana, da década de 30 a quase década de 50, já começo de 50. Esse aqui é o centro histórico de São Paulo, né? Então, ela vai se expandindo aos poucos. Acho que a gente pode até passar, né? Eu queria só chamar a atenção para essa limite da área de proteção de mananciais. Eu não consigo desenhar. Aqui, ó. Eu marco. Que essa linha roxinha que tem aqui embaixo, ela marca que daqui para baixo
a cidade não deveria se desenvolver, porque a partir do momento onde existe uma ocupação dessas áreas, coloca-se em risco o abastecimento de água da população que vive na cidade de São Paulo. A gente vê nos mapas que, a partir de 1960, essa ocupação começa a se dar já, nesse segundo mapa. Em 1985, que é o último mapa, ela já está aqui, já está consolidada, né? Então, em vermelhinho, a área urbanizada mais recente, e em rosinha, salmão, a ocupação já bastante consolidada. E da área que a gente está trabalhando agora, né? Acho que só para localizar já, é perto dessa represa Guarapiranga, então é uma ocupação que está nesse intervalo entre 63 e 74, aqui, essa região próxima aos mananciais. Exato. A gente está no extremo do município, trabalhando, e também no extremo sul. Aqui é um retrato, né, da desigualdade, né, e o que gera bastante conflito e problemas, entre outros, de deslocamento. Esse mapa mostra, em roxo claro, as áreas com maior emprego, as mais escuras, né, desculpa, roxas mais escuras, as áreas com maior emprego, concentração de empregos, e roxo claro com menos emprego. E em vermelho, amarelo e laranja, a população de alta vulnerabilidade social. Portanto, quem mais precisa mora mais longe da onde é a fonte de renda, que é as suas oportunidades de trabalho, que gera bastante deslocamento. Neste outro mapa aqui, tem pontos que é interessante até falar assim, né? Tem deslocamentos de até 2 horas, né? De moradia e emprego, assim. Então, deslocamento diário por trajeto, né? Então, o pessoal que vive na zona do extremo leste da cidade leva até 2 horas para chegar no emprego. Então, é um desequilíbrio no território, né? Da oferta então, de 4 horas emprego por com dia, relação à né? moradia. Né? E aí, mesmo assim, confirmando, né, o mapa anterior, aqui é a densidade demográfica. A população está concentrada também nessas áreas mais distantes da região central, que é onde existe a concentração de emprego. Então, aqui é o centro da cidade propriamente dita, da onde ela nasceu, né, o centro histórico. E aí o centro financeiro, São Paulo tem vários, né? A gente tem a Avenida Paulista, que está saindo já da sua centralidade principal, tem a Avenida Nova Faria Lima, mas a gente tem uma distribuição dos empregos que vão mais ou menos por aqui, e ela está muito distante da onde a população de baixa renda e a maior parte da população vive. A gente também nota que próximo aos rios há uma baixa densidade populacional, e junto aos rios tem as ferrovias, onde houve uma ocupação bastante industrial, que caracterizou bastante o território da cidade de São Paulo, e que a gente vai ver que o plano diretor da cidade, que foi aprovado em 2014, trabalha com alguns eixos de desenvolvimento urbano que passam pela análise de ocupar e desenvolver essas áreas menos ocupadas. Ainda falando de desigualdade, a gente traz aqui uma pesquisa muito interessante da Rede Nossa São Paulo, que é chamada de Mapa da Desigualdade, né? Desigualtômetro. Aqui a gente vê em verde, que é a região central, acabei de levantar ali, centro e centro-oeste, não existe nenhuma favela. Já nessas região sul e nos extremos da cidade, a gente começa a ver uma alta concentração de favelas. Aqui, a concentração de população preta e parda, que também se concentra na periferia da cidade, enquanto num bairro central de classe média alta, a gente tem 5,8 pessoas pardas e pretas por 100, né?
Nessa região aqui, que é a que a gente está trabalhando, que chama Jardim Ângela, existem 60 pessoas. Ainda falando de moradia de risco e desigualdade, essa mesma região tem um dos maiores índices de moradia em área de risco, e ainda se comparando com a mesma região central, abastecida de trabalho, abastecida de emprego, abastecida de infraestrutura. Tem essas outras áreas aqui, como a do Boi-Mirim, Jardim Ângela, que tem a taxa máxima de 3,84% dos domicílios em área de risco. Tudo isso leva a uma falta de qualidade de vida, deslocamento excessivo, insalubridade, inúmeros índices que vão se somando e que levam a uma longevidade menor a cada quilômetro que se afasta da região central da cidade. Então, a gente tem aqui o bairro Iguatemi, nesse extremo aqui leste, onde a taxa de vida chega até 59 anos, que difere em 20 anos de uma pessoa que poderia, que mora no centro da cidade. Então, em cerca de 30 quilômetros separam 20 anos de vida de uma pessoa. Então, São Paulo, uma cidade que cresceu muito em um século, que não conseguiu lidar com essas diferenças, com esse crescimento desordenado, traz com ele um problema fundamental, que é o problema da moradia inacessível. Custo alto dos aluguéis, população com baixíssima renda, isso gera um déficit habitacional em torno de 320 mil domicílios. Mais 31 mil pessoas morando em situação de rua. A gente está falando de 320 mil domicílios, mais do que uma cidade média brasileira. Algo próximo a uma produção de 60 mil unidades habitacionais, nos próximos 5 anos não daria conta de vencer esse desafio. A dificuldade da moradia não se coloca só nas favelas, mas ela também se coloca nas áreas centrais, nas ocupações de edifícios abandonados, né? Existem muitos edifícios ociosos abandonados na região central, que são ocupados por uma população que luta pelo esse direito de moradia. A gente não vai fazer dessa palestra, dessa conversa o foco, mas é importante destacar que existem diversas situações onde a questão da moradia se instala e se coloca. Tá? Essa imagem é a imagem do edifício Júlio Prestes, no centro da cidade, que ela retrata aí uma das maiores ocupações verticais do Brasil. Aqui, como o Danilo já tinha apontado, né, aqui é o limite do distrito onde fica o Boulevard da Paz, que é poderia chamar de bairro? É um loteamento. Não é formalmente um bairro, mas é reconhecido como uma vizinhança. Né? O nome é curioso, vocês vão ver, Boulevard da Paz, né? Acho que eu vou chamar a atenção desse nome. Aqui é uma imagem do Jardim Ângela, né? Topografia bastante acidentada, bastante com altos índices de inclinação, e uma concentração de 340 mil pessoas, morando a maioria delas em loteamentos irregulares, ou em ocupações de terrenos, acho que não chega nem a ser loteamento, né, em áreas de risco. Aqui a gente tem uma outra imagem dessa região e qual é a relação dela com os mananciais. Não é uma imagem do Jardim Ângela, mas já é a borda da represa ocupada. Agora, a Piranga e a Bines têm essa ocupação que se deu nesses últimos anos, e ela põe em risco
o abastecimento de água de cerca de 3,8 milhões de habitantes da região sul e sudoeste da capital. Por causa disso, existe, né, um projeto que se iniciou em 2014, ou antes disso, né, Danilo? Acho que 2010, com dinheiro federal aplicado no sistema de saneamento dessa região, e saneamento significa necessariamente, né, urbanização dessas favelas. Garantir a limpeza dos mananciais significa, em alguma medida, desocupar áreas dessas bordas, trazer esgoto, tratamento de água para essas residências, a maioria sem abastecimento nenhum. Isso, então, a gente já está falando de cerca de 15 anos de obras localizadas nessa região, não exatamente contínuas, depende de gestão, depende de investimentos, né, que se deu nesses anos, trouxe alguma melhoria, mas ainda existe muito a ser feito. Aqui, uma imagem mais dramática, né, a gente chegando e vendo o que de longe não parece tão ruim, né, o que significa essa água que a gente bebe, que toma banho aqui, né. Obviamente, ela passa por um tratamento, mas esse custo é altíssimo, né. Aqui, reportagens de jornal de 2014, que mostram já essa preocupação ainda, né, essa preocupação com a limpeza das nascentes, dos córregos, que vão resultar numa melhoria das águas dos mananciais. Agora o Danilo vai falar um pouquinho do plano diretor e da estratégia que ele traz para resolver essas questões que a gente está colocando, e principalmente a questão habitacional. Acho que o plano diretor de 2014 ele trouxe alguns avanços importantes assim, né, com relação ao planejamento urbano. Ele já vai desenvolvendo algumas questões que apareciam no plano diretor de 2002, e uma das divisões assim administrativas que ele começa a colocar são as macroáreas, né? Então ele trata a região onde a gente está trabalhando ali no Jardim Ângela, ele define como uma macroárea de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. A partir dessa demarcação, ele define, né, diretrizes, estratégias e objetivos específicos para cada uma dessas grandes áreas do planejamento municipal. Pode passar, que eu acho que depois eu vou avançar um pouquinho mais. Aqui, esse mapa ele traz algumas informações que apareceram no mapa anterior, né, que a gente tem a área dos mananciais ali a sul, a grande presença de ocupações com maior vulnerabilidade social, né, a região onde a gente trabalha aqui embaixo, e a proximidade também com essas áreas de interesse ambiental, né. E essa área onde a gente trabalha, onde está desenvolvendo o projeto, é uma área de proteção e recuperação dos mananciais, que também tem rebatimento da legislação estadual. Então, tem uma sobreposição de leis, né, que a gente trata aqui. Pensando nessa questão dessa desigualdade social presente no território da cidade e dos desequilíbrios internos, né, o plano diretor traz algumas estratégias para socialização dos ganhos da produção da cidade, né. Uma questão, aí são 4 pontos centrais. Ele define um coeficiente básico 1. Eu vou explicar no próximo slide o que é esse coeficiente básico 1. Ele define instrumentos da função social da propriedade, então ele traz instrumentos que ajudam a combater a ociosidade de imóveis, então imóveis que estão desocupados ou vazios. Ele traz alguns mecanismos para que se dê o uso para esses imóveis. Então, aqueles imóveis na região central da cidade, são os edifícios ou grandes terrenos que
estão há alguns anos já sem algum projeto, o proprietário precisa apresentar um projeto ou iniciar obras, concluir obras, são estabelecidos algum prazo para que seja feito isso, né? E depois a definição também, né, de áreas estratégicas para aplicação da função social da propriedade. Pode ir. Acho importante uma coisa que a gente não falou do plano diretor, ele estabelece, ele grafa, ele marca na cidade áreas chamadas ZEIS, que é Zonas Especiais de Interesse Social. Nessas áreas, que são grandes manchas de terra, com características bastante diversas entre si, o interesse do município é guardar território para que nesses territórios sejam construídos empreendimentos públicos ou privados que atendam uma faixa de renda específica, essa que está aí com a demanda por habitação. São diversos elementos ou parâmetros que estabelecem como se regula isso, né? Faixas de rendas que variam de 1 até 8 salários mínimos, né? Então, são estabelecidos 5 zonas de interesse, ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 e ZEIS 5, cada uma com uma característica específica que combina renda e característica do território. Acho que a gente não precisa entrar nesse pormenor. Já tem? Ótimo. A gente trata da ZEIS 1. Legal, ótimo. Aí, aquilo que eu comentei, né, esse coeficiente básico 1, né, o que significa isso? Tem um conceito da década de 60, que é o solo criado, que é como se você pegasse a área do terreno, do lote, por exemplo, um lote com 100 metros quadrados, né? O CA básico igual a 1, ele é relativo a esses 100 metros quadrados. Tudo que eu construir acima da área do terreno, então a área construída acima de 1, ele é o potencial construtivo adicional, né? Então, para que a pessoa construa nesse terreno acima de uma vez a área do terreno, ele precisa fazer um pagamento para um fundo municipal, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e essa arrecadação depois ela vai ser aplicada, né, para qualificação da vida urbana no município. Aqui, o plano diretor de 2014, ele inova num ponto que ele define para toda a área urbanizada o CA básico igual a 1. Então, tudo que é construído acima de uma vez a área do lote tem que pagar para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. As exceções são, por exemplo, para habitação de interesse social, tem outras exceções que elas zeram esse pagamento da outorga, porque tem uma fórmula de cálculo que é a área do terreno sobre a área construída, aí tem um valor de metro quadrado que precisaria ser atualizado, está um pouco defasado com o valor de mercado, e depois alguns fatores de multiplicação para ver o tanto que se paga e se arrecada para esse fundo. Em 2022, o fundo arrecadou, né, nesse último ano, R$1 bilhão aproximadamente. Isso em pesos mexicanos é equivalente a 35,4 bilhões de pesos mexicanos. E isso tem um crescimento assim muito grande nos últimos anos. 2015, que é o ano logo após a aprovação do plano diretor, a arrecadação era de 249 milhões. Então, acho que hoje é importante dizer que funciona como um instrumento de arrecadação, né? Isso é super importante. Sim. E isso gera caixa, né, para a prefeitura, que depois ela pode aplicar, né, em diversas melhorias urbanas. Então, o plano diretor define que 30% desses fundos é aplicado em habitação de interesse social e 30% para transporte público, ciclovias e calçadas. O restante depois pode ser aplicado para desenvolvimento de planos de bairro, para unidades de conservação ambiental, para implantação de equipamentos sociais, de espaços públicos e preservação do patrimônio cultural, por exemplo.
Então, 30% daquele dinheiro é bastante dinheiro, né? Fora isso, tem essa questão que transporte público, ciclovias e calçadas entra também como uma parte de urbanização de algumas áreas, de qualificação do território. Aí aqui é o slide que fala das áreas de ZEIS, que o Danilo comentou que estava para frente. Acho que pode passar o próximo slide que eu detalhei um pouco. Ok. Aí tem esse mapa aqui, que é essa demarcação dessas zonas especiais. Aí, de novo, nossa área de trabalho está aqui, ela é demarcada como ZEIS 1. Pode passar? Então, a ZEIS 1, qual que é o objetivo dessa zona, né? Então, ela é a destinação para moradia digna, né, da população de baixa renda. Então, o que se espera realizar nessas áreas são as melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária com título de propriedade, né, dos assentamentos precários, associada à provisão de habitação de interesse social, né? Essas zonas são especiais porque elas trazem parâmetros, né, que são mais permissivos para o adensamento construtivo, né? Então, ela se sobrepõe ao zoneamento, ao zoning daquela região. Então, essa zona especial, quando você constrói habitação de interesse social, você tem parâmetros mais generosos, assim, pode adensar mais. Aí, junto da demarcação das leis, você tem a formação de um conselho gestor e o desenvolvimento de um plano de urbanização. No caso das EIS 1, que é onde está localizado o projeto, a característica dela é a presença de favelas, loteamentos irregulares, né, e a habitação de população de baixa renda. A habitação de interesse social que vai ser desenvolvido nessa vivenda coletiva, ela é destinada para famílias com renda mensal média de, no máximo, 3 salários mínimos, que isso corresponde, em reais, a 13.960, em pesos mexicanos, 13.801. Aí esse plano de urbanização, que eu acho que tudo vem de uma visão, né, sempre descendo do macro até o território, é feita uma análise sobre o contexto da área, é feito o cadastro dos moradores, né, dessa região, são definidos diretrizes para a ocupação, onde se definem os índices e parâmetros para o parcelamento ou desocupação do solo, e a definição dos projetos, né, para essas áreas. Isso sempre também realizando a integração entre as diversas políticas públicas de setores diferentes, secretarias diferentes, onde também se estima quais os custos para intervenção nessas regiões. E, posteriormente, após, no caso, a construção dessas habitações coletivas, né, há um plano de ação social e de pós-ocupação, de acompanhamento. Pode passar? Posso passar isso também? Ou não? Aqui eu acho que só uma questão que tem uma demarcação aqui na nossa região, que tem a presença de essas linhas aqui de área de risco. Depois a gente vai ver nas fotos, assim, uma forte presença, como o terreno tem uma alta declividade, tem muita área de erosão e ocupações nessas áreas, né, com alta suscetibilidade à tragédia. E aqui são definidos alguns objetivos para essa região, né? Então, melhoria de oferta de equipamentos e serviços públicos, né, atendimento a populações em situação de vulnerabilidade social, aumentar a oferta de espaços livres públicos, que foi uma questão também que está presente no nosso projeto, e promover a recuperação e conservação ambiental dos cursos d'água, né? Isso também sempre associado com ações de implantação de infraestrutura de saneamento ambiental e coleta de resíduos sólidos. Pode passar. Isso é um pouco de... Pode passar? Algumas diretrizes.
Acho que aqui essa imagem ela é boa, né? Porque a gente vê a mancha urbana, de fato, né? Real, né? Essas imagens do Google são ótimas. Aqui embaixo a represa de Guarapiranga, algumas áreas ainda com uma resquício da Mata Atlântica, né? E exatamente a região onde a gente está trabalhando é essa, eu chamo de W, mas nem é W, né? Essa Vale, né? mancha remanescente aqui de vegetação, e muito claro a gente vê aqui já uma área que é a área de várzea, que vai ser, está no pé dos taludes, tá? E serão áreas onde a prefeitura entendeu que seriam necessárias serem construídos conjuntos habitacionais para abrigar a população que teve que ser realocada. Ela foi removida das áreas de risco, tanto áreas de inundação quanto áreas de deslizamento por terra. Esse gráfico aqui mostra uma situação de sucessiva alteração ao longo dos anos na relação de ocupação e desocupação do território. Então, em 2002, em preto, a gente vê o que está ocupado, em verde, o desocupado. Em 2008, a gente percebe que existe uma ocupação muito forte junto aos cursos d'água, está aqui embaixo, né? Desculpa, uma desocupação junto aos cursos d'água, um movimento de retirada dessa população de área de risco, e uma maior concentração no topo das colinas. Aqui volta de novo a ocupação, e isso vai se dando ao longo do tempo, em sucessivas ocupações e desocupações, remoções, e nenhuma efetividade de obras que saneassem esse problema. Em 2015, começa um projeto na região de urbanização, onde é feito a primeira remoção da população junto aos córregos, nessa parte da cota baixa aqui, acho que vindo aqui já para a imagem do lugar, né? O trabalho do escritório começou só em 2020, para ficar bem claro, as obras de urbanização dessa região começaram em 2014, 2011, projetos antes, né? As obras propriamente dita entre 2010 e 2011. Canalização, abertura de ruas, retirada de algumas porções do território de população em área de risco. E aí, Escadarias, né? Acho que é. Oi? As escadarias também que são importantes, né? Como tem As essa vielas, questão né? sempre das... Isso, ligar os pontos altos com os baixos. Então, aqui a gente vê uma população não, né? Uma ocupação nessa coroa em cima dos taludes, e a vegetação oculta a inclinação dessa topografia que a gente vai ver depois em corte. Ainda que, imaginando que essas casas não têm nenhum coleta de esgoto e de esgoto, portanto, as águas todas escorrem, vão para esse fundo de vale, que tem um córregozinho, que vai chegar num córrego maior e que vai levar tudo isso para o manancial. Então, uma situação... O Boulevard da Paz foi, algum dia, um boulevard de fato, e, ao longo do tempo, ele foi se transformando nessa ocupação de favela, que a gente vê bastante, inclusive as instalações, né, todas ilegais. Aqui a gente consegue visualizar algo de projeto de urbanização que já foi feito, né? Então, essa rua é asfaltada, no entanto, existe uma ocupação aqui completamente irregular. Bom, e aí a gente já chega no território propriamente dito, né? E como que o projeto trabalha dentro desse território. Então, é um território de difícil acesso para transporte público, ele só tem duas
pontos de chegada, um pela cota baixa, aqui, que seria uma rua que ela é contínua à estrada do Mboi-Mirim, que vai dar na Marginal Pinheiros, que é uma das grandes estruturadoras do território. Faz o eixo, né, centro-sul da cidade, a partir dessa estrada em Boi-Mirim. Isso. E o outro ponto de chegada a 30 metros de altura dessa cota baixa, que é essa Rua da Paz, com uma declividade absurda, né? A gente vê em vermelho pontilhado aqui, onde que são os percursos de transporte público urbano. Ônibus, né? A gente está falando de ônibus. A bicicleta aí é algo difícil de trabalhar, porque a topografia é muito acidentada, existe muito pouco espaço para o veículo, apesar dele estar presente no território. Acho que tem uma questão que é interessante ainda, com relação a no slide anterior, com essa diferença de cota, que as pessoas que vivem nessa parte mais alta aqui, por exemplo, quando precisam utilizar algum serviço ou comércio que está concentrado mais nessa região, eles atravessam tem que sair daqui, dar uma volta toda por cima, né, para conseguir depois descer do outro lado e pegar uma escadaria aqui. Então, tem essa dificuldade do pedestre para conseguir, né, fazer essa conexão entre os dois, a parte mais alta do bairro com a parte mais baixa. E aí, quando a prefeitura chegou e fez o convite, né, essa concorrência para fazer esse projeto, e a gente começou o trabalho, identificou os problemas, tinham aí algumas questões colocadas, que não pode ocupar o talude, porque esse talude tem uma declividade muito acentuada e o risco de desabamento é muito alto. Mesmo com obras de contenção caríssimas, não era recomendado nenhuma ocupação nas áreas de encosta. Aqui, essa faixa estriada, azul, ela determina 7,5 metros ao longo para cada lado do curso d'água. Isso está em desacordo com a lei estadual que preserva 30 metros para cada lado do eixo dos rios, dos cursos d'água. No entanto, é entendido que nesta região é um rio urbano, que se não for ocupado de uma forma formalmente, ele será ocupado informalmente. Então, uma diretriz da prefeitura... Ocorreu, né, durante ocorreu durante todos os anos. Então, a diretriz da prefeitura é preservar esses 7,5 metros, e, a partir daí, ocupar. O que sobrou, portanto, 2 áreas amarelas, que seriam áreas que a gente chama de provisão habitacional, conjuntos habitacionais. Aqui, um conjunto 1, aqui um conjunto 2. Aqui a gente está falando de uma área bastante plana, e aqui a gente está trabalhando numa área em aclive, né? O terreno está subindo. Aqui a primeira implantação, isso lá em 2020, a gente teve várias alterações ao longo do caminho, e a gente trabalhou com a ideia de blocos contínuos, articulados. A gente depois vai mostrar para vocês no nosso próximo encontro, para pormenorizar o edifício, né? E a gente está muito próximo de um outro projeto de habitação social brasileiro interessantíssimo, que é esse projeto aqui, que gira no entorno desse campo de futebol. Então, a gente quis dialogar também com esse projeto, que é um projeto do Hector Vigliecca. Aqui a implantação final, e aí o que a gente traz nessa implantação final é não só a primeira provisão habitacional 1, que a gente chamou, provisão habitacional 2, mas também uma outra provisão habitacional aqui, que faria essa interligação com o conjunto existente, e mais do que isso, um parque conectando todos esses conjuntos. De novo, entendendo que se a gente não dá alguma função e estrutura, esse território, ele vai voltar a ser ocupado, né? Isso é um desejo da Secretaria da Habitação, que é o cliente aí que a gente atende
não o cliente final, mas o cliente intermediário, quem contrata os projetos, e está em negociação com a Secretaria de Espaços Públicos e Áreas Verdes da cidade de São Paulo, que zelaria ou faria a zeladoria desses espaços, né? Então, dentro desse projeto, a gente dividiu um parque linear, chamado Parque Beira-Rio, que ele fica qualificando as bordas do rio Jararaú, e que faz o alinhamento entre, alinhava, né, interconecta esses conjuntos todos habitacionais, e dá uma estrutura de lazer para essa região, e um parque de caminhada, com alguns equipamentos pontuais, junto àquela encosta que a gente viu nas fotos, que tem uma dificuldade de ocupação bastante difícil. Esse corte aqui revela a situação topográfica, né, inserida, então essa imagem, esse corte está no fundo aqui, uma grota, né? A gente vê ali um lugar quase onde está a nascente desse curso d'água, e nessas linhas tracejadas vermelhas, estabelecido quais são os limites do que seria o Parque Boulevard da Paz, e um parque que se daria e aconteceria nas encostas, né? Assim, os percursos, os caminhos na encosta. Que o corte já passa mais próximo à Avenida Beira-Rio, onde a gente consegue entender a relação entre o edifício habitacional e essa encosta. Importante dizer que a gente tinha como demanda atender a 1.000 unidades habitacionais. Até, assim, quanto mais próximo a gente conseguisse chegar de 1.000 unidades habitacionais. Dentro dessa nesga de terreno, né, uma faixa muito estreita de terreno, como diretriz foi dado utilizar elevadores, então, trabalhar com edifícios mais verticais, porque a ideia era tentar preservar as áreas das bordas dos rios, não só os 7,5 metros livres, mas a maior parte que a gente conseguisse manter livre possível era bem-vindo, né? Para não ser contraditório em relação à ocupação das bordas dos rios. E aí essa imagem revela também um desejo, e esse projeto do parque está em elaboração, de trabalhar no que a gente chama de bermas da encosta, que são os pequenos platôs entre cortes e entre os cortes da encosta, né? Então, essas áreas planas podem ser desenhadas de tal forma a absorver algumas atividades de lazer. Aqui essa imagem mostra uma ideia de valorização da nascente do rio, trazendo as pessoas para ter consciência de que essa água lá se limpa, né? E que ela pode continuar limpa até chegar na canalização. Infelizmente, a canalização que se dá na Prefeitura de São Paulo é uma canalização bastante infraestrutural, são calhas abertas, sem nenhum desenho paisagístico carinhoso. A gente chegou no território já com isso implantado, não teve espaço para o arquiteto trabalhar, era um projeto de drenagem mesmo, de canalização. Aqui mais um exemplo dessas possibilidades de ocupação das encostas. Num segundo momento, a gente, por questões financeiras, acabou retirando a ideia de trabalhar com grandes áreas de platôs, porque o custo envolvido era muito alto. Aqui é um estudo que revela algo que a gente já está mais desenvolvido, mas a gente vai mostrar só na aula que vem, a ideia de fazer escadarias que fazem interligação entre a cota alta e a cota baixa, e esse desenho ao longo do Parque Beira-Rio, criando uma paisagem, né? Aqui a gente mostra, assim, lembrando, estamos já chegando no final, né? Então, essa qualificação, estruturar esse território para receber a população, então não é só vir em prédio, mas estruturar esse território, dar condições para que essas pessoas tenham orgulho e consigam trabalhar melhor as questões ambientais, a relação com a água, a relação com o espaço público. Então, um rio que já está hoje canalizado, com gabião, a gente estabeleceu uma possibilidade de aproximação desse rio e um trabalho de
consciência, e daí um trabalho já da prefeitura, mas da relação entre as unidades, o edifício e as bordas da água. Aqui, para dar um gostinho para o que vai vir na próxima aula, fotos da obra, né? Então, é importante, né? A gente vai mostrar mais desenhos na semana que vem, que a gente está fazendo e trabalhando num edifício que tem uma verticalidade, que ele trabalha sempre em relação com essa topografia que é muito alta. Então, não é um edifício alto no meio de um terreno ou de um bairro horizontal, né? As ocupações são de 3 a 4 pavimentos existentes, no entanto, elas são todas ocupando uma topografia bastante acidentada. Isso é o fevereiro de 2023, e a gente tem agora uma foto mais recente, de agosto de 2023. Acho que eu vou voltar aqui para ver o que acho que o Danilo queria apontar, né? Aqui as contenções, é isso, de contenção. Danilo? Isso. Porque aqui no fundo desse edifício, a obra de contenção que já foi realizada há mais tempo, que ela já começa a ter, né, o crescimento da vegetação, e lá no fundo, atrás do segundo edifício, as obras de contenção sendo realizadas aqui. Essa era uma área de altíssimo risco, né? É importante dizer que essas obras de contenção, inclusive, são tão caras quanto os edifícios, né? São as idiosincrasias, né, do Estado e como ele pode trabalhar, né? É a área possível, e tem um custo muito caro, e ele está embutido no custo da habitação. Então, aqui, como o Danilo chamou a atenção, não é uma contenção de jateamento de concreto. Então, depois tem uma recomposição da vegetação, não exatamente a mesma vegetação, né? Mas tem uma vegetação que acaba cobrindo essa encosta novamente. E eu acho interessante ver essa imagem, como o prédio começa a tomar estabelecer uma relação, né, simpática aí com o território. Bom, turma, Graziano, chegamos exatamente em 50 minutos falando aqui, 55, acho que já deu. Acho que é na hora da gente parar, foi isso que a gente programou para hoje. Queria ver o que a gente pode conversar com vocês. A gente quis dar um gostinho para chegar no próximo encontro, e mostrar o projeto propriamente dito, mas contar como isso se deu, de que forma. Eu acho que quando a gente fala de habitação e habitação de interesse social, é muito importante saber todo esse percurso, né? Para não é só capricho, o desejo do arquiteto, como que isso se dá, o caminho que isso se coloca. Como se viabiliza, né? Principalmente. Isso. Antes que nada, gracias por esta espléndida explicación, ¿no? La verdad es que, pues muchas felicidades, porque trabajar en un contexto, digamos, tan complejo, ¿no? Y no solo simplemente desde un punto de vista topográfico, ¿no? Que ya tiene pues su complejidad, sino un contexto social, a un contexto antropológico, económico, ¿no? Pues muy complejo, ¿no? A partir pues de vuestra explicación, ¿no? Se entiende de una cierta forma que el proyecto que ustedes están ahora mismo empujando, ¿no? Dentro de esta parte muy importante pues de la ciudad, tiene que ver con una visión global, ¿no? de la ciudad metropolitana, ¿no? Y se espera que en otras zonas, digamos, de una cierta forma, se puedan desarrollar unas intervenciones que tomen en cuenta, ¿no? Las dificultades, digamos, de cada fragmento pues de la ciudad, ¿no? Personalmente, pues, tener este dato como de las 2 horas, ¿no? Que al final uno tiene que tardarse, ¿no? En coche, ¿no? Para poder llegar con el carro, pues, al centro de la ciudad. Y esta es la realidad, pues, de muchas realidades metropolitanas, ¿no? Personalmente, digamos, en vuestro proyecto, digamos, en este contexto tan complejo y que toma en cuenta, digamos, todos estos valores, un poco me recuerda, y lo quiero poner un poco encima de la mesa, ¿no? Estas intervenciones que el arquitecto, por ejemplo, Jorge Mario Jauregui, ¿no? Hace, por ejemplo, en Río de Janeiro, en las favelas, ¿no? En cómo
son contextos tan delicados, ¿no? Que hay que interactuar pues con la topografía, pero también pues con lo que es la normatividad, pero también pues con áreas con riesgos hidrogeológicos, ¿no? Con riesgos naturales, con la sociedad pues que allí vive de una forma o de otra, pues que tenga o no título de propiedad, pues allí al final, ¿no? Y de cómo hay que tener como un cierto cuidado, hacer como unas ciertas cirugías, ¿no? Y entender bien cómo pesar, ¿no? Qué peso dar a todas estas componentes, ¿no? Por lo tanto, pues de mi parte, pues felicitaciones porque creo que este proyecto sí realmente puede de una cierta forma cambiar o ayudar más bien, ¿no? A mejorar pues la condición, ¿no? De esta parte tan importante, ¿no? Y a veces como olvidada, ¿no? De nuestras metrópolis, ¿no? Porque seguramente este está en Sao Paulo, pero en las metrópolis latinoamericanas, pues viendo los datos que presentaron, pues seguramente como este predio, como predios con esas condiciones, pues habrá muchos, ¿no? Por lo tanto, gracias por habernos vuelto, ¿no? Como a la realidad de las cosas, ¿no? Muchas veces pensamos que el arquitecto es quien diseña, ¿no? Esos edificios de la ciudad y claramente el tema de la vivienda colectiva abarca también, ¿no? Estos fragmentos a veces olvidados y que no tenemos que olvidar, pues, de nuestras ciudades metropolitanas, ¿no? Por lo tanto, pues yo preguntaría si hay alguna pregunta a las personas que están aquí conectadas en línea o a ustedes, para que los arquitectos pues les puedan responder. Daniel, ¿vas a preguntar algo? Hola, buenas noches. Antes que nada, igual les agradezco mucho. Yo estoy aquí en el salón. Me van a prender la cámara para que me puedan también ver. Hola. Olá. Buenas noches. Muchas gracias por tomarse el tiempo y darnos esta plática. Me parece muy interesante cómo, especialmente en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, con su pues, extensión tan gigante, hay tantas similitudes pues, en todas nuestras ciudades y en todas nuestras sociedades. Y Y les quería preguntar, ahora que ya estaba viendo el proyecto que está en construcción, me llama la atención, y digo, quizás lo mencionaron, pero en la traducción no lo capté muy bien, que estas viviendas, o esta parte urbana que está enfrente del edificio, pues tenía, antes de que se empezara a construir el edificio y pues antes de ese espacio de vivienda, a fin de cuentas tenía un muro verde que era todo ese risco, ¿no? Y no sé, ahorita estaba pensando en qué opinan esas personas de que en vez de tener un muro verde, o para bien o para mal, pues tengan a más vecinos y se complete como esa mancha urbana que anteriormente no tenían. Y que a fin de cuentas es para el Seu beneficio. nome? Desculpa, o nome eu não guardei. Perdón, Daniel Mendoza. Danilo. A foto que a gente mostrou em 2020, que foi quando a gente visitou o território, ele mostrava as obras já de contenção ocupadas pelo verde. Na verdade, antes disso, o que tinha era a favela. Então, a escolha não é entre uma parede verde e um prédio, é entre uma ocupação desordenada ali e mais do que isso, gente, são 4 vezes, a gente esqueceu de falar isso, teve deslizamento de terra e gente morreu. Então, são questões de urgência que tem o território, e, assim, o pouco que a gente conversou, né, nosso contato com a população não é o quanto a gente gostaria, né, é muito menor do que a gente gostaria. Existe uma dificuldade, talvez por causa do tamanho da cidade de São Paulo, dessa comunicação entre o projetista e a comunidade que ele atende, tudo muito burocrático, muito difícil, parece que eles vibram. Então, assim, tem uma relação de que existe uma melhora social. A rua na frente do edifício,
já começou a aparecer comércio, na expectativa de quem vem chegar lá, né? A Atualmente gente é uma área... acompanha no Instagram, no celular, umas comunidades, pessoas que se organizam, né, uma manifestação, e eles mostram fotinho, e eles não vão morar lá, mas eles já mostram fotos, parece que eles estão envolvidos com essa transformação do território. Porque Nós até, mesmos... inclusive, é uma área problemática, assim, né, com relação a crime e tráfico de drogas, porque essa rua na beira do rio é uma rua hoje bastante mal iluminada, e com algumas áreas onde o tráfico de drogas domina, assim, alguns pontos, né? Então, a implantação do edifício também ajuda a transformar um pouco essa realidade, né? E o parque também, acho que vai contribuir para isso. Acho que teve uma coisa que o Graziano falou, né, e que eu acho que o nosso desejo, quando trabalha no território, é trabalhar na acupuntura urbana, né? A gente tem vontade de trabalhar de uma forma mais cirúrgica, numa escala diferente dessa. Mas o Estado tem uma dimensão, e a gente está trabalhando para o Estado, de trabalhar e atender 350 mil unidades habitacionais. Eles não estão trabalhando no varejo, eles estão trabalhando no atacado. Então, não tem tempo, e tem o problema da gestão, né? Eles querem atender aquilo naquela gestão. Então, tem uma ausência de territórios possíveis, tem muita população para colocar, tem muita população que o Estado paga aluguel social, que tem que sair desse aluguel social, tem que virar e tem que conquistar moradia. Então, tem uma complexidade que a gente, às vezes, se coloca num papel que eu diria que, assim, olha, isso é o que a gente pode fazer dentro desta realidade. E tem uma angústia de, às vezes, ter querido fazer um pouco diferente, né? Então, vocês vão ver nas próximas etapas aí que a gente vai procurar fazer na provisão habitacional uma gradação de gabarito, né? Porque nos incomodava essa ideia de um edifício mais vertical. No entanto, tinha uma demanda a ser atendida. É colocada uma demanda que você tem que atender e tem que cumprir, né? É um contrato público. E aí, por outro lado, você vê assim, quando anda lá a pé e vê a população morando mal como eles moram e correndo risco, né? Primeira chuva, a gente teve chuvas em fevereiro fortíssimas. Gente tendo que sair às pressas das casas, porque as casas começaram a escorregar. Então, existe uma complexidade de trabalhar nessa situação que eu já tinha trabalhado anteriormente numa outra grande favela de São Paulo, muito mais urbanizada, que é a Heliópolis, né? Não Paraisópolis, Heliópolis, uma favela muito grande de São Paulo. E que a situação era muito mais tranquila. Essa, como disse o Danilo, assim, além de tudo isso, tem o tráfico de droga, que é, assim, por isso que a gente não consegue chegar muito perto da comunidade, né? Tem as suas outras instituições ali dentro que a gente tem que alcançar, sabe? E para você ter uma ideia, no parque, teve uma reunião com a comunidade que eles estavam discutindo se a quadra ia ficar do meu lado ou do seu lado. O meu lado, seu lado era o lado de duas facções, né? E a gente só pode fazer a quadra se eles permitem, se eles não permitirem, não tem quadra. Então, é tudo muito delicado, né? Então, é um trabalho delicado no sentido técnico, no sentido social, no sentido político, né? Articular tudo isso é desgastante, bastante desgastante. É um trabalho que o tempo inteiro ele dá prazer, mas ao mesmo tempo dá angústia, né? Porque você vê assim, o poder público demora muito mais tempo para construir do que o privado, né? Então, isso também angustia, né? Mas é a forma como é possível fazer. Então, assim, o Danilo mostrou ali uma coisa importante, que esse mesmo Estado, essa mesma prefeitura, articulou de uma forma interessantíssima a captação de recursos. Né? Antes não se tinha esse recurso. Você Então, dependia, às vezes, de recurso do governo federal, né?
Isso, então, dependia do governo federal para construir habitação, o governo estadual. E agora o próprio município consegue, com esse fundo, implantar, né, essas vivendas coletivas, coisa que era mais difícil antes, assim. E a gente vem de um histórico em São Paulo de projetos carimbados, né? A gente chama de projetos carimbados, não sei se vocês têm isso claro. Projetos iguais que são implementados para atender essa demanda enorme, né? Então, é como se o tempo do projeto não fosse o tempo viável para resolver o problema. E essa gestão, a gestão dessa mesma secretária que a gente está trabalhando, que ela fez inúmeros projetos há cerca de 10 anos atrás, trabalha com a valorização da arquitetura, né? Então, como que a arquitetura pode atender a essa demanda? Então, assim, a gente entende que talvez não seja a forma mais rápida, mas a qualidade, o resultado, a gente acredita que pode ser muito melhor, né? Inclusive, esse desejo de estruturação do território para além da habitação é fundamental, né? Não dá só a moradia, né? Mas a gente vai ver que tem, inclusive, unidade de habitação, unidade de saúde, de atendimento à saúde no térreo do nosso prédio, e que não é algo que o arquiteto tira da cartola, mas é o Estado com desejo de fazer isso, né? Obviamente, nós, como arquitetos, queremos sempre fazer um uso misto, né? E quase sempre é tesourado pela prefeitura, porque é mais difícil de gerir. E essa gestão está tomando pé de que isso é importante, que não precisa ter o terreno da unidade básica de saúde e o terreno da habitação, que os dois podem compartilhar o mesmo terreno, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que está num processo de conquistas aí. Tem chão ainda, né? Mas um processo de conquista. Arquitecto, muchísimas gracias por su aportación. Un gusto estar con... nosotros ahora los tenemos que saludar porque la escuela ya está cerrando. Pero le vamos a pasar el link de vuestra propia conferencia, ¿sí? Para cuando esté en YouTube, digamos, la puedan compartir. Muchísimas gracias. Felicidades por el proyecto. Oye, esperemos poderlo invitar pronto, en los próximos meses, a lo mejor el año que viene, para ya ver el edificio levantado y a lo mejor con el tiempo ver esos procesos de apropiación espontánea, digamos, de los habitantes, digamos, en este contexto. Por la gente, digamos, que va a habitar físicamente, digamos, el edificio y la gente del entorno, ¿no? De cómo vivirá esta calle y los espacios comunes, públicos que ustedes están configurando. Muchísimas gracias y mucha suerte. Buenas noches. Graças a todos. Tchau, tchau. Gracias. Obrigada.